Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo com mais um texto bíblico, onde nós vamos elucidar um assunto muito importante à luz das Escrituras. Então, vamos para o nosso verso bíblico. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim, acompanhe comigo, por favor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O verso 13 diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 15 diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E o verso 18 diz assim, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esses versículos são muito importantes no quesito interpretação. É notório e é comum a gente ver muitas pessoas usando esses versículos como base para pregar o Evangelho de qualquer forma. Seja esse meio que a pessoa vai usar, a forma que for. A gente costuma ver muito isso em épocas como épocas de carnaval, épocas festivas, voltadas para a nossa cultura, enfim, seja em qualquer época for. E as pessoas usam esses versos dizendo, eu posso pregar o Evangelho da minha forma, ou me utilizando do meio que eu quiser. Entretanto, a gente precisa analisar o contexto. Contexto este em que esses versículos estão inseridos. O apóstolo Paulo está preso, e ele menciona aqui que há dois grupos. Um grupo está a favor de Paulo, um grupo quer ser igual a Paulo, um grupo quer ter a mesma coragem, a mesma pujança que Paulo tem. Um grupo quer pregar o Evangelho com sinceridade, ainda que não tenha as mesmas características paulinas. E um outro grupo que Paulo menciona aqui é o grupo da inveja, é o grupo que está pregando, mas a finalidade não é que a pregação seja alcançada e explanada a todos. A finalidade é que Paulo continue preso. A finalidade é acrescentar ainda mais questões à prisão de Paulo. Então, como é que a gente vai entender esse verso? A gente precisa entender que havia um grupo de inimigos de Paulo, que não queria que Paulo pregasse a palavra, que não queria que Paulo evangelizasse, fizesse a obra do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo declara que este grupo que é contra ele está pregando, mas a intenção é acrescentar ainda mais a sua pena para que ele fique por muito mais tempo preso. Então o que esse grupo fazia? Esse grupo não pregava como o apóstolo Paulo nas ruas ou a outras pessoas, porque assim eles estariam anunciando Jesus. Este grupo ia ao tribunal e quando chegava ao tribunal, no seu depoimento, eles contavam tudo aquilo que Paulo fazia, como Paulo pregava, a quem Paulo pregava, qual era a intenção de Paulo ao pregar. Eles contavam em seu depoimento tudo que Paulo fazia, como ele ministrava o Evangelho, quando ele pregava o Jesus que foi ressuscitado, quando ele pregava sobre Abraão, Isaque e Jacó, que eram seus pais na fé. Ou seja, este grupo tem uma única intenção, prejudicar Paulo. Entretanto, quando eles faziam isto, quando eles iam ao tribunal e falavam essas coisas a fim de prejudicar Paulo, nessa intenção, eles estavam pregando.
Eles estavam anunciando o Evangelho, isto é, corroborando a palavra que Paulo dizia. Aí Paulo diz, mas o que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. Ainda que esse grupo esteja tentando suscitar ainda mais a minha pena, ainda que esse grupo esteja tentando ainda mais prejudicar-me, eu estou feliz porque na intenção de me prejudicar, eles estão pregando o Evangelho. Sem saber, estão anunciando o Cristo que ressuscitou. Sem saber, estão anunciando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo aqui para a gente usar qualquer meio para pregar o Evangelho, para a gente se comportar como ímpio para ganhá-lo. Se a gente for por esse caminho, daqui a pouco a gente vai estar usando drogas para ganhar o drogado. Vai estar ingerindo bebida alcoólica para ganhar aquele que faz ingestão da bebida alcoólica. A gente vai estar tentando pregar o Evangelho, entretanto, entristecendo o Espírito de Deus. Então, aqui está a explicação para este versículo, porque a gente não pode se esquecer que a Bíblia ela tem também o seu contexto histórico. Na verdade, uma das ferramentas da exegese, isto é, da interpretação bíblica, é o contexto histórico-cultural. E aqui está o contexto histórico-cultural deste versículo bíblico, ou desses versículos bíblicos que acabamos de ler. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui a gente cresce mais um pouquinho na graça e no conhecimento. Encaminhe esse vídeo para alguém. Anuncie a nossa série teológica, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm crescido através da explanação da palavra. Beijo no seu coração. Fique com Deus.